Boa tarde, Aline. Boa tarde. Sente-se, por favor. Podemos começar? Considere que você está de plantão. Seu próximo paciente é um menino de 6 anos de idade, procedente de São Paulo, capital, com queixa de diminuição do apetite, dor de garganta e hipoatividade abdominal. Sua tarefa é realizar o que acredita ser pertinente durante a anamnese e o exame físico. A Aline recebeu um caso de uma criança de 6 anos com dor de garganta, dor abdominal e que hoje evoluiu com aquele exantema. A imagem do exantema sugere um exantema vermelho vivo, micropapular, bem acentuado aqui em região de tórax, principalmente. Estou aqui diante, então, de um caso de doença exantemática e a primeira tarefa é questionar outras coisas na anamnese e no exame físico que te possibilitem fazer esse diagnóstico diferencial. Então, estou no grande grupo das doenças exantemáticas, eu preciso de mais achados clínicos para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Então, a primeira coisa, estou diante de uma tarefa de anamnese, eu tenho que me apresentar como médico. Em seguida, eu vou questionar se eu tenho pessoas próximas com lesões similares, porque algumas doenças exantemáticas aparecem aí em grupo na família. Vou questionar sobre presença de cefaleia ou vômitos e vou perguntar sobre o uso de medicamentos, alergias, será que é mesmo um exantema? Será que não é uma urticária, uma reação alérgica medicamentosa? Devo questionar isso também. E com relação ao exame físico, eu vi aquele exantema vermelho vivo, mais acentuado aqui em tronco, eu devo pesquisar outros sinais que são muito sugestivos dessa condição especial, que são o sinal de Filatov, a palidez perioral, o sinal de Pastia, que é a acentuação do exantema nas dobras flexurais, como por exemplo do cotovelo, e eu vou pesquisar o aspecto da língua, se é uma língua em framboesa, uma língua em morango, se tem hiperemia de orofaringe posterior. Bom, eu começo me qualificando. Meu nome é Aline, sou a médica do plantão, né? A médica. Não precisa se identificar mesmo. Não precisa fazer ação. Só isso? Não, tem que também perguntar se algum parente, algum familiar tem lesões semelhantes, presença de cefaleia, náusea, vômito. Sem parentes com sintomas semelhantes, nega cefaleia e vômitos. Bom, então perguntar também a respeito de alergia, uso de medicamento, se apresenta aquela palidez perioral, que é chamado de sinal de Pastia, ou exacerbação de exantema, né, em área de dobras, que é o sinal de Filatov. Perguntar a respeito da presença de língua em morango, porque não foi indicado isso no exame físico. Certo. O paciente possui sinal Filatov e Pastia presentes, língua com aspecto de morango. Podemos prosseguir? Sim. Sua próxima tarefa é falar qual sua principal hipótese diagnóstica. A sua próxima tarefa é falar qual que é a principal hipótese diagnóstica. Eu tenho aquele exantema vermelho vivo em uma criança que tem dor de garganta, com dor abdominal, que sempre pode aparecer quando eu tenho aí uma faringoamidalite por conta de uma adenite mesentérica reativa a essa faringoamidalite. E ela tem sinal de Pastia, sinal de Filatov, tem uma hiperemia de orofaringe. Tudo isso fecha, com certeza, o diagnóstico de escarlatina. Fala escarlatina e você fechou essa sua tarefa. Já possui essa hipótese? Escarlatina. Nesse momento de evolução do quadro, qual exame confirmaria sua hipótese?
Bom, o examinador não deu nenhuma notícia se você está certo, se você está errado, então a próxima tarefa é qual exame que confirmaria essa sua hipótese. Agora não tem mais volta. Se você falou que era escarlatina, você vai precisar de um exame que confirme o diagnóstico de escarlatina. E aí o principal exame para confirmar esse diagnóstico seria o teste rápido para o estreptococo do grupo A em orofaringe, já que a escarlatina é causada aí pela produção da toxina eritrogênica por estreptococcus do grupo A infectados por bacteriófagos. Então, identifiquei esse estreptococo do grupo A em orofaringe e é muito provável que esse paciente tenha mesmo esse exame positivo, já que ele tem um quadro de uma faringoamidalite. Eu fiz o diagnóstico de escarlatina. Agora, supondo que o teste rápido dê negativo, qual seria o padrão ouro para realmente dizer que tem ou que não tem estreptococcus na garganta? Seria a cultura de orofaringe. Então, seria aí uma outra possibilidade para você falar de exame que faça o diagnóstico dessa bactéria na orofaringe do paciente. E uma outra possibilidade seriam testes sorológicos, como o ASLO ou anti-DNase B. Bastaria uma dessas e você já estaria confirmando a presença da bactéria que leva à produção das toxinas para o quadro clínico de escarlatina. Eu vou pedir nesse momento, então, um teste rápido para estreptococo do grupo A na orofaringe. O teste veio positivo. Quais seriam as condutas e tratamento que você faria neste caso? A tarefa 4 quer saber qual que é o tratamento e outras condutas que você julgue pertinente ao caso. Então, você vai falar tratamento para escarlatina. Escarlatina é uma doença aí causada por toxina, basta esperar a toxina passar o efeito e resolve o problema clínico? Sim, mas ela tem como base uma bactéria, Streptococcus grupo A, que no caso desse paciente está lá em orofaringe. Então, vamos tratar essa bactéria, vamos prescrever penicilina benzatina intramuscular em dose única e está resolvido o problema. Além disso, é uma criança que tem mal-estar, eu vou prescrever, por exemplo, um antitérmico, ela pode ter febrão por conta de escarlatina. Devo também fazer algumas explicações gerais sobre a doença, né? Imaginando que eu estou diante de um pai, uma mãe aflitos, que querem entender o que está acontecendo que a criança está tão vermelha. Então, eu vou explicar, por exemplo, que eu não preciso isolar essa criança. Ela pode continuar em convívio com as outras crianças que não vai transmitir, principalmente depois que ela fizer o uso do antibiótico que erradica essa bactéria. Devo orientar em um repouso relativo de 3 a 5 dias até que ela se restabeleça, já que é uma infecção bacteriana. Posso ter aí uma queda do estado geral. Então, repouso para voltar ao normal. E vou orientar a evolução das lesões da pele. Então, essa pele vermelhona vai regredir aí, vai regredir deixando uma descamação furfurácea. Vou orientar também sinais de alarme. Então, se não melhorar, se evoluir com uma infecção da garganta mais importante, como por exemplo um abscesso, né? Lembrando, eu tenho uma bactéria na garganta, pode evoluir, por exemplo, com um abscesso periamidaliano, precisa voltar no pronto-socorro. E eu posso marcar um retorno para a reavaliação dessa criança em 2 a 3 dias para ter certeza que está tudo evoluindo conforme o esperado na escarlatina. Falou tudo isso, você deu a conduta total, o padrão ouro que seria esperado num pronto-socorro de alto nível, está terminado o seu caso clínico de pediatria. O tratamento é com penicilina benzatina intramuscular. Pode também prescrever um antitérmico. A criança está com febre, como por exemplo dipirona. Apenas isso? Também você orienta, né? Fala para a mãe que é orientado o repouso de 3 a 5 dias e que não precisa deixar essa criança em isolamento. Também pode orientar com relação à evolução das lesões, que essas lesões elas vão descamar, que é esperado. Orientar também sinais de alarme, como febre persistente, rebaixamento do nível de consciência, vômito. Se a criança apresentar alguma coisa, retornar imediatamente ao pronto-socorro e dar um retorno de 2 a 3 dias. Acabou? Sim. Boa sorte. Obrigada.
Bem-vindo à 5ª estação do seu curso de prova prática Pediatria. A gente vai ver agora o próximo caso. Imagine você chegando na porta do seu examinador, onde você vai entrar para poder fazer essa prova prática. Você chega e se depara com o seguinte caso, ainda não tocou a campainha, tudo bem? Olha aqui comigo. Você está de plantão no pronto-socorro infantil da sua cidade e é chamado para avaliar uma menina de 5 anos que desmaiou repentinamente na rua há cerca de 3 minutos e é trazida no colo da mãe. Ao encontrá-la, você percebe que não responde ao chamado. Ainda não tocou a campainha para você entrar, então é tempo de você concatenar e colocar essas informações bem certas na sua cabeça. Você está de plantão no pronto-socorro infantil, a menina tem 5 anos de idade, ela desmaiou repentinamente há cerca de 3 minutos e a mãe trouxe correndo para você. A menina não responde ao chamado. Tocou a campainha, você abre a porta e dá de cara com o seu examinador falando o seguinte para você: faça a abordagem inicial. O que você tem que ter em mente agora? Todo caso de suporte avançado à vida em pediatria sempre vai começar pela mesma sequência de fatos, que é essa daqui. A primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é sair atendendo a vítima. Mas a primeira coisa que o suporte avançado diz pra gente é o seguinte: você verificou a segurança da cena? Você não vai ser acometido, você não vai ser mais uma vítima? Isso é muito importante quando você está numa cena onde você pode ser a próxima vítima, como por exemplo no acidente de carro. Mas na verdade no hospital é preciso falar isso para o examinador. Então você para e diz: eu vou verificar a segurança da cena. Ele vai te dizer: a segurança da cena está verificada. E aí depois você segue o seu sentimento e segue a sua avaliação, que é qual? Vou verificar se existe realmente uma parada cardiorrespiratória. Então eu verifico se há movimento respiratório juntamente na checagem do pulso central dessa criança. Lembrando o seguinte, que bebês a gente checa o pulso central aqui no braquial, nos menores de 1 ano. Mas nessa criança que tem mais de 1 ano de idade, a gente vai checar o pulso carotídeo ou o pulso femoral. Estabeleceu que a criança está em parada cardiorrespiratória, eu vou solicitar o DEA ou o desfibrilador. Pois bem, você acabou essas 4 partes do seu checklist e o examinador te conta uma outra história te entregando um pedaço de papel. Lá diz o seguinte, que você está dentro do pronto-socorro, num local seguro, a paciente não tem pulso e não apresenta movimentos respiratórios. Parabéns, a paciente está em PCR, você identificou e diagnosticou isso e você foi informado que existe a presença de um desfibrilador na unidade. Perfeito. E aí o examinador te diz a próxima tarefa que você precisa se preparar para poder realizar. Lembre-se o seguinte, você está no local seguro, a criança não tem pulso e não apresenta movimentos respiratórios e existe o desfibrilador. Pronto, qual que é a próxima tarefa que eu tenho que realizar? Dê continuidade ao tratamento. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar pela RCP dessa criança para poder completar essa parte do checklist. Quando o examinador está falando com você sobre dar continuidade ao tratamento, ele quer saber se você consegue realizar a reanimação dessa criança. Como é que você deve realizar? Você está sozinho ou você está com uma outra pessoa? Essa criança precisa ser assistida de forma ventilatória ou ela pode ser só conduzida com hands only? É isso tudo que ele está querendo tecer com você. Pronto, se você está dentro do hospital, a gente aguarda e espera que você tenha ajuda de uma outra pessoa. Então, por isso que o checklist é reconhecer a parada cardiorrespiratória, iniciar as compressões torácicas de 30 para 2, porque por enquanto você está sozinho, você vai verificar as vias aéreas, saindo da letra C, indo para a letra A, iniciar a ventilação com bolsa, válvula, máscara, ou com dispositivo de barreira simplesmente oral, se você não tiver bolsa, válvula, máscara, e checar o ritmo do desfibrilador, caso você tenha um desfibrilador onde você coloque as pás. Isso tudo pode ser apresentado por você num próprio manequim, ou pode ser simplesmente perguntado para você e você vai dizendo os passos para o examinador. Isso pode ser cobrado dessas duas formas. Se existir o manequim, você executa essas funções no manequim.
inicia a compressão, faz 30 compressões de forma calma e tranquila, abre a via aérea, emite 2 ventilações, espera o DEA iniciar a leitura ou o desfibrilador e pede qual que é o ritmo que está mostrando. E aí você se depara com esse próximo cartão aqui agora. Após a condução adequada do caso até o momento, o paciente continua sem pulso e o desfibrilador mostra o seguinte ritmo. De novo, pensa muito bem o que o examinador vai falar com você. O enfermeiro da unidade chegou para te auxiliar e para você, então, continuar o tratamento. Se ele te deu aquele ritmo e se ele te mostrou que o enfermeiro vai te auxiliar, agora 2 coisas precisam ser mudadas na sua cabeça. Aquele ritmo era um ritmo de FV? Era um ritmo de TV? Não, não era um ritmo de FV-TV. Era um ritmo de uma AESP. O paciente não tem impulso, mas quando eu olho o eletro, não é nem uma taquicardia e nem tem linha reta. Então, provavelmente é uma atividade elétrica sem pulso. E por isso que ele vai te avaliar agora é reconhecer o ritmo como não chocável, era uma AESP, e não chocar o paciente. É isso que você precisa verbalizar para o seu examinador, caso não exista um manequim. Além disso, você agora muda a relação da RCP. Você sai de 30:2 porque você estava sozinho e inicia a RCP em 15:2 porque tem uma pessoa te ajudando. Se você não tiver na cena com o manequim fazendo a RCP, você precisa verbalizar isso. Ele não vai saber que você sabe disso enquanto você não verbalizar com o próprio examinador. E além disso, solicita acesso venoso, administra a droga-chave da AESP assistolia, que é a adrenalina. Muitas bancas pedem qual que é a dose em ml da adrenalina, ou seja, 0,1 ml por quilo ou 0,01 miligrama por quilo. E, por final, checa o pulso após 2 minutos de RCP. Importante que você fale com o examinador. Eu vou fazer RCP por 2 minutos na relação 15:2, já que eu estou em 2 pessoas. E o que a gente vê depois? Ele te mostra que após 2 ciclos, a RCP da criança evoluiu com um pulso palpável, ou seja, você melhorou a criança, com movimentos respiratórios presentes, ela retornou ao nível de consciência. E aí eu te conto uma dica, só na prova é que a criança sai depois de um ciclo, porque ele vai querer te evoluir até o final. Essa hora que você relaxa e tem certeza que você fez uma excelente prova, porque ele te pergunta o seguinte: considerando a sua hipótese diagnóstica, qual seria a melhor conduta no momento? Depois que uma criança voltou, tem pulso, consegue respirar. Eu vou procurar as causas tratáveis, ou seja, os Hs e os Ts. E ele te pede, cite pelo menos 5 Hs e Ts, porque é importante que você entenda quais são os principais Hs e Ts que levam à parada cardiorrespiratória na criança. Mas existem Hs e Ts para todo gosto e tipo. Por exemplo, existe trombose cardíaca, existe tromboembolismo pulmonar, existe hipóxia, hipoglicemia, hiper ou hipocalemia, e você sai falando todos os Hs e Ts que você conhece. Mas o examinador te pega mais fundo ainda e pergunta, baseado em todas as informações que você dispõe, quais seriam as principais causas de PCR por AESP nas crianças? Por que uma criança para? Por 3 daqueles Hs e Ts. A criança para por hipóxia, a criança para por hipovolemia e a criança para por hipoglicemia. É só pensar numa coisa, criança não tem uma reserva pulmonar boa. Qualquer gripe, qualquer resfriado, qualquer bronquiolite vai fazer com que a criança sature mal. Além disso, se a criança não está bem, criança come? Não, criança para de comer. E por isso fica hipoglicêmica e hipovolêmica. Desse jeito você manda muito bem na sua estação prática.
Você chegou agora à estação 6 de pediatria. Você logo entra na sala e vê o seguinte caso clínico na mesa da avaliadora. Recém-nascido do sexo masculino, 37 semanas de idade gestacional, encontra-se em alojamento conjunto, com 36 horas de vida. A mãe queixa que ele está amarelinho, sem outras alterações. De antecedentes, esse é o segundo filho, nascido de parto normal, com peso de nascimento de 2,930, Apgar 9 e 10. Logo em seguida, a examinadora te faz a seguinte pergunta: quais que são as perguntas fundamentais na anamnese desse paciente? E aí você lembra, você foi chamado porque o bebê estava amarelinho, então provavelmente você está diante de um caso aí de icterícia neonatal. Eu vou questionar na anamnese fatores que possam estar contribuindo com essa icterícia neonatal. Então eu vou questionar quando que a icterícia neonatal começou, com quantas horas de vida, como que está a aceitação do leite materno, qual que é o aspecto das fezes e como está a diurese. E aqui pensando principalmente nas causas de hiperbilirrubinemia direta, que podem levar à colúria e à acolia fecal. Devo questionar se existe algum sangramento ativo, histórico de um irmão com icterícia ou que teve que fazer fototerapia, banho de luz. E, obviamente, eu devo solicitar a tipagem sanguínea ABO e RH da mãe e do recém-nascido. Vamos dar uma olhada então nas devolutivas. Esse bebê iniciou com um quadro com 36 horas de vida e está progredindo. Aleitamento materno em livre demanda, sem dificuldade com a mamada, com perda ponderal de 4% em relação ao peso de nascimento. Então, uma perda ponderal adequada. Diurese clara, evacuações sem alterações, não tem sangramento ativo e você recebe a tipagem. Mãe AB, RH positivo e bebê ARH positivo. Antecedentes familiares, o irmão mais velho passou 3 dias tomando banho de luz no hospital. Diante dessa devolutiva, o que é que você tem que perguntar para dar seguimento ao caso? Nesse momento, você vai precisar de realizar o exame físico do recém-nascido para analisar em que nível de icterícia que ele está, porque até agora a gente só estava falando que ele estava amarelinho, não tinha nem tirado a roupa do bebê ainda. Então vamos lá tirar a roupa e ver o que tem no exame físico. De exame físico, ele está em bom estado geral, ativo, reativo, eupineico, normocárdico, com fontanelas normotensas. Ele está ictérico zona 3, ou seja, ictérico até joelhos e cotovelos. Tem uma ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, abdômen também sem alterações e não tem cefalohematomas. Assim que ela te deu o exame físico do bebê, ela te faz a seguinte pergunta: diante desses dados, como é que você deve proceder? Então, você está diante de uma icterícia neonatal tardia, que é aquela que se inicia depois das primeiras 24 horas de vida, com um bebê que não tem incompatibilidade ABO nem RH, a gente viu as tipagens, não tem incompatibilidade, mas que está ictérico até zona 3. Diante de um bebê ictérico zona 3, com 36 horas de vida, com certeza eu vou ter que solicitar uns exames. Nessa situação, eu vou solicitar a dosagem de bilirrubina totais e frações, vou solicitar a coleta de hemoglobina e hematócrito, pelo menos, e coleta de reticulócitos. Agora, nesse momento, eu não devo colocar na fototerapia. Se você falar que você quer já agora, nessa situação, bebê nascido a termo, 36 horas de vida, sem incompatibilidade ABO-RH, sem nenhum outro fator de risco, com icterícia zona 3, já colocar em fototerapia, você estaria errando. Em algumas instituições, você apenas não vai pontuar no checklist, mas em outras instituições, isso até poderia tirar um ponto do seu checklist. Então, não vou colocar em fototerapia. Agora, eu vou colher os exames para avaliar qual que é o nível de bilirrubina e daí sim decidir se eu preciso ou não colocar em fototerapia. Lembrando que sempre que você estiver diante de um bebê com icterícia ao nível ou abaixo do umbigo, então uma zona 2, zona 3, logo ao nascimento, no período aí que está em alojamento conjunto, você deve solicitar ou uma dosagem de bilirrubina total e frações, ou pelo menos uma coleta de bilirrubina transcutânea.
Vamos ver a devolutiva, então, desses exames. Você recebeu os seguintes exames: bilirrubina total de 12 mg por decilitro, com predomínio de bilirrubina indireta de 11,5 mg por decilitro, bilirrubina direta de 0,5, hemoglobina de 12,2, hematócrito de 36 e reticulócitos de 4%. E aí você se desespera porque você não guardou quais eram os valores que indicavam fototerapia, até porque é praticamente indecorável isso. Só que a examinadora te ajuda. Ela te entrega, além disso aqui, o normograma de Butani, que diz pra gente quais que são as faixas que indicam fototerapia. Então, a gente está diante de um bebê que tem 37 semanas de idade gestacional. E ele está ictérico zona 3 e ele tem uma bilirrubina total de 12. Então, 36 horas de vida, mais ou menos aqui. Ele está ictérico aqui com uma bilirrubina total sérica de 12, então algo em torno dessa faixa. Mas o que essas faixas verdes indicam? Essa primeira faixa verde mais aqui no alto, ela é o nível de fototerapia para aqueles bebês que nasceram com pelo menos 38 semanas de idade gestacional e que estão bem, não tem nenhum outro fator de risco. Essa segunda faixa verde, o que ela indica? Ela indica o nível de fototerapia para aqueles bebês que nasceram com 38 semanas de idade gestacional e têm fatores de risco para maior neurotoxicidade pela bilirrubina, ou seja, aqueles que têm doença hemolítica, deficiência de G6PD, que foram asfixiados, que estão com sepsia, acidose, ou que tem uma albumina muito baixa, abaixo de 3 gramas por decilitro. Além disso, essa segunda faixa verde também mostra para mim qual que é o nível de fototerapia para aqueles bebês com idade gestacional de 35 semanas a 37 semanas e 6/7, ou seja, justamente o nosso bebê, que nasceu com 37 semanas. Portanto, se ele está aqui com suas 36 horas de vida e ele está com uma bilirrubina total de 12, ele dá acima da faixa que seria a faixa indicativa de fototerapia para ele. E só para a gente terminar, essa última faixa é uma faixa de maior risco para neurotoxicidade pela bilirrubina, que é daqueles bebês com 35 ou 35 até 37 semanas e 6/7 de idade gestacional e que também tem fatores de risco de alta neurotoxicidade pela bilirrubina. Então, você olhou o normograma de Butani e viu que com aquela bilirrubina total de 12, esse nosso bebê tem indicação de fototerapia. E o que a examinadora pergunta é justamente isso: qual que é a conduta? Agora sim, a conduta é prescrever fototerapia intensiva, então de preferência a lâmpada azul, mantendo esse bebê o máximo de tempo possível em fototerapia. Devo proteger os olhos e a genitália desse bebê. Devo manter ele em aleitamento materno de 3 em 3 horas, removendo ele da fototerapia apenas nesse momento do aleitamento. Devo manter uma boa vigilância sobre temperatura e hidratação desse bebê, porque eu corro risco aí de desidratação durante a minha fototerapia, e devo reavaliar bilirrubina totais e frações em 4 a 8 horas. E aí você achou que tinha acabado, mas a examinadora te faz mais uma pergunta, e a pergunta é: qual que é o provável diagnóstico? Então, se você colheu os exames, não tinha incompatibilidade ABO-RH, que é uma das principais causas de icterícia patológica. E aí você lembra que, na verdade, essa é uma icterícia neonatal tardia, começou depois das primeiras 24 horas de vida, tem aí um nível de bilirrubina total de 12 miligramas por decilitro, é bem compatível com a história de icterícia fisiológica, que é aquela que começa depois das primeiras 24 horas de vida, geralmente atinge o pico no terceiro dia de vida, podendo chegar aí no máximo até 12 miligramas por decilitro, e depois ela vai caindo e normalizando em até 7 dias de vida naqueles recém-nascidos a termo, como é o caso dessa estação.